Sabe aquela história de que existe uma fórmula mágica para o dinheiro? Pois é, não existe. A verdade é que a estratégia financeira ideal depende totalmente do nível de renda de cada um, ainda mais em um país como o Brasil. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo nas melhores abordagens para cada uma dessas realidades. Então, vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. Será que a forma como as finanças estão sendo cuidadas hoje é a mais inteligente para o patamar atual? É uma boa reflexão, né? Esta nossa análise vai ajudar a gente a encontrar essa resposta. E para a gente ter uma noção do terreno em que estamos pisando, olha só esse gráfico. Ele é um verdadeiro raio-x da distribuição de renda no Brasil. E o dado aqui que mais chama atenção é este. Metade da população ganha menos de R$ 2.500. Saber onde cada um se encaixa neste mapa é o primeiro passo para aplicar a estratégia certa. Ok, vamos lá. Mergulhando no primeiro degrau, a fase da sobrevivência. Aqui, a gente está falando de uma renda mensal que vai até uns R$ 2.500. Com um orçamento assim tão apertado, cada real, cada escolha tem que ser pensada de forma muito, mas muito estratégica. E a primeira grande verdade que a gente precisa encarar é essa aqui. Para quem tem uma renda limitada, acreditar que só cortar gastos vai resolver o problema é, na verdade, uma armadilha. O foco tem que ser totalmente outro. E o ponto central é este. O objetivo número 1 tem que ser aumentar a renda. Pensa bem, a gente vive num país onde a moeda já perdeu mais de 80% do seu valor e a inflação está sempre ali, comendo o poder de compra. Só economizar é como tentar encher um balde furado. Ganhar mais é o que vai, de fato, criar um respiro. Ah, mas onde arranjar tempo para isso? A matemática pode surpreender. Se a gente colocar na ponta do lápis as horas de trabalho, sono e deslocamento, ainda sobram mais de 41 horas livres por semana. A grande questão é, o que está sendo feito com esse tempo? E olha que contraste poderoso. O tempo médio que as pessoas passam em redes sociais poderia virar dinheiro no bolso. Imagina só, 3 horas por dia, num trabalho extra que pague uns R$ 20 por hora. No final do mês, isso pode significar mais de R$ 800 a mais. É o famoso custo de oportunidade na prática. Nessa fase, o lema não é conforto, é resistência. É sobre adotar um estilo de vida barato de verdade. E isso envolve decisões que podem não ser populares, mas são muito inteligentes. Não comprar um celular caro, por exemplo, optar por ônibus ou bicicleta, usar roupas que cabem no orçamento, cozinhar em casa. E agora, os 2 pontos mais cruciais: não ter um carro e, em hipótese alguma, financiar absolutamente nada. O orçamento aqui é direto ao ponto. A regra é 90-10. 90% da renda vai para o essencial, para viver. Os outros 10%, esses vão para construir uma pequena reserva de emergência. É um colchãozinho de segurança que impede que qualquer imprevisto vire uma dívida. Muito bem, subindo um degrau. Agora a gente entra na fase da construção. Com uma renda ali entre R$ 3.500 e R$ 5.000, já dá para respirar um pouco melhor. O foco então muda de simplesmente sobreviver para começar a construir uma base financeira de verdade. E a divisão do orçamento também evolui. A regra agora é 80-10-10. 80% para as despesas e olha que legal, agora já cabe um pouco de lazer. E pela primeira vez aparecem 2 categorias novas e super importantes: 10% para investimentos e outros 10% para continuar engordando a reserva. A virada de chave mais importante nessa fase é adotar o princípio de se pagar primeiro. É uma mudança de mentalidade. Ao invés de guardar o que sobra no fim do mês, a poupança e o investimento viram prioridade. O dinheiro é separado assim que cai na conta. E o segredo para isso dar certo, sem sofrimento, é automatizar tudo. É só agendar uma transferência automática para o dia do pagamento. O sistema faz o trabalho pesado e o cérebro se acostuma a viver com o que sobrou, simples assim, sem precisar de força de vontade. Mas atenção, um alerta importante. Nada disso funciona se houver dívidas. Nessa faixa de renda, qualquer dívida com juros altos é como uma âncora. Então, quitar tudo o mais rápido possível tem que ser a prioridade número 1. É isso que vai liberar o dinheiro para começar a construir de verdade. Subindo mais um degrau, chegamos na fase da aceleração. Agora, com uma renda entre 6 e 10 mil reais por mês, o jogo muda de patamar. O foco agora é em acelerar de forma estratégica a criação de patrimônio e começar a sonhar com metas bem maiores. Olha que interessante o poder que a taxa de investimento tem.
Aumentar a porcentagem que vai para os investimentos, de 20% para 30% da renda, pode encurtar o caminho para o primeiro milhão em 4 anos. É uma pequena mudança no presente com um impacto gigantesco lá na frente. É nessa fase que uma pergunta como essa começa a fazer muito sentido. Contratar um profissional de contabilidade é uma despesa ou é um investimento? A resposta é clara. Um bom contador pode fazer economizar milhares de reais em impostos por ano, tudo dentro da lei, otimizando a vida financeira. E outras estratégias se tornam essenciais. Aumentar a reserva de emergência para cobrir de 6 a 12 meses de despesas, por exemplo, traz uma paz de espírito incrível. Começar a planejar metas grandes de verdade motiva a continuar. E claro, fugir da inflação do estilo de vida, aquela mania de aumentar os gastos toda vez que a renda sobe, é o que garante que o patrimônio cresça de fato. E chegamos ao topo da escada, o nível da estratégia, para quem ganha acima de R$ 12.000 por mês. Aqui o papo vai muito além de só acumular dinheiro. A gente começa a falar de preservação, de crescimento sofisticado e até de legado. A regra de orçamento aqui pode ser 60, 30, 10. 60% para o estilo de vida, 30% para investimentos e 10% para economias. Mas o grande objetivo, assim que a reserva de emergência estiver bem robusta, é mirar em direcionar até 40% de toda a renda para investimentos. O foco se expande. Agora é proteção e oportunidade. Isso significa diversificar com investimentos fora do Brasil para se proteger de crises locais. Significa usar ativos reais, como ouro e imóveis, como um escudo contra a inflação. É começar a pensar nas finanças pessoais com a mesma seriedade de uma empresa. E, por fim, montar um fundo de oportunidades, uma grana separada para aproveitar momentos de crise no mercado. Depois de passar por todas essas fases que parecem tão diferentes umas das outras, a gente percebe uma coisa. A verdade é que todas elas se baseiam nos mesmos princípios fundamentais, que valem para todo mundo, não importa a renda. E essas são as 3 leis universais da riqueza. Elas são simples, diretas e funcionam desde sempre. Primeiro, gastar menos do que se ganha. Segundo, investir essa diferença com consistência. E terceiro, planejar o futuro. Todas as regras e táticas que a gente viu aqui hoje são, no fundo, apenas jeitos diferentes de aplicar essas 3 leis. Então, para a gente fechar, a pergunta mais importante não é sobre qual estratégia seguir, mas sim sobre o que fazer agora. Depois de toda essa análise, qual é o primeiro passo concreto a ser dado hoje para alinhar a vida financeira com os grandes objetivos de vida?